Olá, meus amigos, hoje a nossa aula é sobre atestado de capacidade técnica, as 9 características do atestado de capacidade técnica. Eu tenho certeza que você não conhece em detalhe tudo que eu vou falar aqui hoje para você, então fique até o final nesse vídeo e complemente aí o seu conhecimento. Vamos falar então vamos começar falando da previsão legal. Leiam comigo na tela o artigo 30 da Lei de Licitações. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a, inciso 2º, comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Parágrafo 1º. A comprovação de aptidão referida no inciso 2º do caput deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes. Volta aqui comigo. É importante a gente já começar dizendo que eu tenho 2 tipos de atestados. Eu tenho o atestado operacional e o atestado de capacidade técnica profissional. A função do atestado de capacidade técnica operacional da empresa é verificar se aquela empresa já foi contratada anteriormente para executar um objeto similar ao que está sendo licitado. Se ela tem experiência naquela metodologia de trabalho, se ela tem os equipamentos, se ela concluiu com satisfação, com nota boa, foi aprovado pelo seu anterior contratado, se ele eventualmente ficou satisfeito com o serviço realizado por aquela empresa. Já o atestado de capacidade técnica profissional se refere à mão de obra, se refere a quem vai coordenar, quem vai gerir ali a execução dos trabalhos em nome da empresa, para verificar se o representante técnico da empresa possui experiência naquele escopo. Ok? Bom, mas o que eu tenho que ter, o que deve conter o meu atestado de capacidade técnica? Eu fiz um resuminho e vou colocar na tela para vocês. Primeiro, qualificação completa do contratante. Eu preciso descrever quem foi o meu contratante, quem me contratou para a execução daquele objeto. Essa qualificação implica em razão social, CNPJ, inscrição estadual, se eventualmente for uma empresa privada, O responsável pela assinatura daquele atestado, é importantíssimo que eu consiga individualizar para saber qual foi a pessoa que assinou aquele atestado em nome da contratante. Logo em seguida vem os dados da sua empresa, ou de você, profissional, se for um atestado de capacidade técnica profissional, a sua qualificação completa com todos os seus dados, os seus endereços, os seus dados de CPF, RG, e aí logo em seguida eu vou começar a descrever o objeto. O primeiro item do meu atestado é então uma descrição o mais detalhado possível, e aí já começam as discussões sobre atestado, porque tem muito atestado que não traz o mínimo de informações, o mínimo de caracterização do objeto. Então quanto mais informações detalhadas é saudável, também o local de prestação do serviço, onde é que foi executada a obra, os quantitativos envolvidos, os serviços, cada linha daquela planilha de atividades, que foi lá para o meu termo de referência, que foi lá para o meu contrato, vir aqui para o meu atestado como um anexo. Você pode ter anexos ao seu atestado de capacidade técnica. Os prazos de execução, eventualmente as vantagens que a contratante auferiu com a execução daquele objeto, os equipamentos que foram utilizados, os aparelhos que foram utilizados, se a execução do serviço se deu de forma remota, as instalações que a empresa teve que ter, a contratada, você, teve que ter para executar aquele objeto, então as características dos processadores, internet, velocidade e por aí afora, ok? Todos esses detalhes são importantes para o atestado. Continuando, um grau de satisfação do contratante. Se você concluiu aquele contrato a contento, então o responsável por assinar o atestado vai dizer, olha, a empresa contratada alcançou os objetivos pretendidos, não teve problemas na execução, a contratante se dá por satisfeita, então o grau de satisfação demonstrado no atestado de capacidade técnica. E aí uma possibilidade, nem sempre a empresa vai pedir para você um atestado nessas condições, mas colocar ali eventuais sanções que a empresa teve. Eu tive um caso uma vez que a empresa tinha sido punida com multa e pediu depois
depois de receber a multa, um atestado de capacidade técnica e eu emiti. Mas lá no finalzinho eu coloquei lá, olha, a empresa foi punida porque atrasou, né, a execução do objeto, né, e foi punida com multa, foi punida com suspensão. A empresa não ficou muito feliz, acho que nem deve ter utilizado aquele atestado, mas você pode sim colocar no seu atestado, no atestado que você vai emitir, as características, as sanções aplicadas, eventualmente, né, as punições que foram aplicadas. Bom, mas se a gente for ler o nosso dispositivo na lei de licitações, nós vamos ver que a legislação fala, lá no parágrafo 2º, acompanhem comigo na tela, as parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo mencionadas no parágrafo anterior serão definidas no instrumento convocatório. Volta aqui comigo. Bom, não é tudo que eu posso, né, exigir de qualificação técnica, de comprovação de experiência anterior dos licitantes, né, dos proponentes. Eu devo restringir a exigência de atestados de capacidade técnica, seja ele operacional ou profissional, às parcelas relevantes. E aí a jurisprudência traz dois tipos de parcelas relevantes. Ele traz o primeiro, que é a parcela relevante técnica, e a parcela relevante financeira. O que é a parcela relevante técnica? É aquela de difícil execução, em que há uma complexidade muito grande, né, e que envolve então uma dificuldade de execução. Esse objeto, então, eu posso exigir que o meu licitante comprove ter experiência. Mas eu também tenho a parcela relevante financeira. Não é tão complexo, mas envolve um dispêndio financeiro muito grande, e aí então eu posso também exigir uma comprovação de qualificação técnica de que a empresa consegue executar aquele escopo naquele volume, naquele quantitativo, né? E daqui a pouco nós vamos falar sobre volume, sobre quantitativos. Lendo também a lei, acompanhe comigo na tela. Parágrafo 3º. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. Volta comigo. A gente tem que desmistificar então a necessidade dos atestados terem a mesma redação e se referirem exatamente ao mesmo tipo de objeto, né, a que está sendo licitado. É importante ponderarmos que o atestado vai comprovar, vai demonstrar que você, empresário, que você, empresa, já executou serviços semelhantes, similares. Olhem que interessante essas decisões dos tribunais de contas. Acompanhe comigo na tela. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A capacidade técnica operacional do licitante resulta de sua própria experiência anterior. Não se exige que tais atestados se refiram a objeto idêntico, bastando que os serviços ou obras sejam similares, ou seja, sejam compatíveis em características, quantidades e prazos, e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto da licitação. Tribunal de Contas da União agora. Acompanhe comigo. Exigir-se comprovação de capacidade técnica para parcelas da obra que não se afiguram como sendo de relevância técnica e financeira, além de restringir a competitividade do certame, constitui-se em clara afronta ao estabelecido pelo artigo 30 da Lei de Licitações e vai de encontro ao disposto no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. E aí, por fim, eu tenho a súmula 30 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que diz, acompanhem comigo novamente: em procedimento licitatório, para aferição da capacidade técnica, poderão ser exigidos atestados de execução de obras e ou serviços de forma genérica, vedado o estabelecimento de apresentação de prova de experiência anterior em atividade específica, como realização de rodovias, edificação de presídios, de escolas, de hospitais e outros itens. Volta aqui comigo. Por quê? Porque o legislador, né, e a jurisprudência entendem que quem constrói um prédio, né, é capaz de construir qualquer tipo de prédio, a não ser que exista uma característica muito peculiar, muito sui generis, e aí então isso tem que ficar definido no nosso edital, no nosso termo de referência, lá no projeto básico. Agora, à exceção dessa regra, né, as condições, as características, as metodologias de construção são muito semelhantes. E aí nós vamos para uma próxima característica. Nós vamos falar de validade do atestado. Ricardo, eu tenho um atestado que foi emitido no ano 2000. Ele continua válido em 2020? A resposta é sim.
Atestado de capacidade técnica não tem prazo máximo de validade. Não é? Uma vez que você, e a jurisprudência entende isso, uma vez que você executou aquele objeto, seja o atestado profissional, seja o atestado operacional, uma vez que você executou aquele objeto, você adquiriu aquela experiência. E aquela experiência não deixa de lhe pertencer, você não vai esquecer, não é? Aquela metodologia, aquela experiência. E, portanto, não há uma limitação de validade, não é? Do prazo de validade do nosso atestado. Vejam o que diz aí o parágrafo 5º do mesmo artigo 30 da Lei de Licitações. Acompanhem comigo. É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações em tempo ou de época, ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta lei, que inibam a participação na licitação. Volta aqui. É óbvio que existem exceções a essa regra. Por exemplo, eu quero licitar a remoção, né, de pacientes por ambulância. Eu não posso, obviamente, considerar contratada uma empresa que não tenha condições de buscar o paciente. E aí muitos editais, de forma equivocada, limitam a possibilidade dos atestados a um determinado estado, a uma determinada cidade, porque estão localizados, a prefeitura está localizada ali naquela cidade, o hospital municipal está localizado ali naquela cidade. Está errado. Na verdade, o que se pode fazer é exigir a comprovação, no nosso exemplo, da prestação de serviço de remoção de pacientes com ambulâncias, né? E exigir-se de que, quando da contratação, a empresa vencedora constitua um ponto de atendimento, né? Um ponto de estacionamento ali na região da prestação do serviço. Então é uma obrigação contratual futura e não como condição de habilitação. O que importa para a administração, neste nosso exemplo, não é saber se ela consegue prestar o serviço em determinada prefeitura, mas sim se ela consegue prestar o serviço. Não é? Além de falar de validade, nós vamos falar também de quantitativos. Ricardo, será que eu posso exigir um quantitativo mínimo? Depende. Quando você estiver falando do quantitativo que deve ser executado, né, em conjunto, que deve atender um quantitativo num determinado prazo, é possível sim você exigir que, por exemplo, a empresa tenha a comprovação de que já vacinou ou de que consegue executar X mil exames laboratoriais num prazo de 12 meses. Por que isso? Porque neste ponto em específico, a periodicidade, o tempo de prestação de serviço e o número de quantitativo, né, o número de exames no nosso exemplo, é importante. Não me basta saber que a empresa consegue executar esses exames, mas que ela não vai ter, né, no futuro, lá na execução do contrato, não vai ter a saída, a velocidade de processamento dos exames e a entrega dos resultados num tempo hábil ali ao hospital municipal. Então eu preciso saber que a empresa vencedora, o laboratório vencedor, tem condições de executar as análises, colher os exames e realizar essas análises num prazo X, num prazo adequado. E aí então eu posso associar quantitativos e tempo, né, a esse meu atestado. Só que vejam, são exceções à regra. Em princípio, eu tenho que me preocupar com a similaridade do objeto, né? Não posso exigir, por exemplo, a remoção do paciente numa ambulância do tipo X, do tipo TI. Não, quem faz remoção de paciente numa ambulância do tipo TI também faz remoção de paciente numa ambulância mais simples. O que importa aqui é o serviço de remoção do paciente, não é? E aí depois eu vou exigir que lá na execução do contrato ele faça a remoção com uma ambulância do tipo UTI ou de um tipo mais simples. Mas o importante aqui é a remoção do paciente, é o serviço de remoção do paciente, ok? Vamos em frente. Ricardo, e se eu eventualmente tenho uma empresa e essa empresa ela se divide, eu vou cindir a minha empresa, não é? Ela se transforma em duas empresas distintas. Como é que ficam os atestados de capacidade técnica? Bem, a jurisprudência entende que é possível que o atestado acompanhe, né, o objeto, o equipamento, né, as metodologias que ficaram com cada uma das suas empresas. Então, se eventualmente na cisão da empresa inicial, parcela de execução dos serviços vai para a empresa A e parcela da execução dos serviços vai para a empresa B, dois serviços diferentes, os atestados que certificam aqueles serviços vão para as suas respectivas empresas. É óbvio que não basta
basta o atestado ir para as empresas. É preciso comprovar, e isso a jurisprudência é muito clara em dizer, é preciso comprovar que a mão de obra foi também para aquela empresa A ou para aquela empresa B, que os equipamentos necessários para a execução daquele serviço também foram para a empresa A ou a empresa B. O que eu quero dizer com isso? Não existe a transferência simplesmente do atestado. Eu tenho que comprovar que a metodologia, que a mão de obra, que os equipamentos, que os eventuais insumos utilizados acompanharam essa cisão. Feito isso, os atestados não perdem a validade. Ok? Vamos em frente. Vejam o que diz o TCU sobre a cisão de empresas e a validade dos atestados. Acompanhem comigo na tela. TCU. A transferência de qualificação técnica pode se dar quando ocorre transferência parcial de patrimônio e profissionais. E numa outra decisão também do TCU. Em âmbito técnico, pois, admitindo-se que é plenamente possível que determinados responsáveis técnicos de uma pessoa jurídica sejam transferidos a outra, juntamente com parcela de patrimônio também de cunho técnico, maquinário, etc., parece amplamente possível que a capacidade técnica correspondente àqueles profissionais seja também transferida, na proporção do patrimônio técnico transferido e do patrimônio que a pessoa jurídica destinatária já contenha. Então vejam, é possível sim, no caso de cisão, o atestado acompanhar as referidas empresas. A dica do professor é que essa divisão de atestados fique determinada no termo de cisão da empresa, que o atestado de capacidade técnica componha o patrimônio da empresa e então seja também dividido como vão ser divididos os maquinários, os equipamentos, a mão de obra, para que você não tenha uma dúvida lá na frente do administrador público se aquele atestado realmente pertence à empresa A ou se pertence à empresa B. Bom, Ricardo, mas uma próxima característica que nós vamos abordar e se eu tenho dificuldade em entender aquele atestado, ou se eu tenho dificuldade em compreender se aquilo realmente foi executado? Me parece que aquele atestado é falso, tem quantitativos inflados, não foi executado daquela forma. Como é que eu faço para esclarecer essa dúvida? Bom, tanto a comissão de licitação quanto o pregoeiro tem poder de diligência. E é plenamente possível, a jurisprudência nos traz isso, e daqui a pouco eu vou ler para vocês, a gente vai ver aqui na nossa tela. A jurisprudência reconhece ser um dever da comissão, e vejam, é um dever, não é um direito, é um dever da comissão de licitação ou do pregoeiro, em caso de dúvidas sobre o atestado de capacidade técnica, promover a diligência. Abrir um prazo para que aquele licitante junte, por exemplo, o termo de referência que deu base àquele atestado de capacidade técnica, o projeto básico, às vezes a própria nota fiscal que embasou aquele serviço, que embasou aquela obra, para comprovar que realmente foi executado, são poderes à disposição do pregoeiro e da comissão de licitação para verificar a veracidade daquele atestado. Ok? E aí, vamos ler aqui o que diz o Tribunal de Contas da União sobre a diligência. Ao constatar incertezas sobre o cumprimento das disposições legais ou editalícias, especialmente as dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das empresas em disputa, o responsável pela condução do certame deve promover diligências. Veja, ele fala em deve, hein? Deve promover diligências, conforme o disposto no artigo 43, parágrafo 3º da Lei de Licitações, para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada de decisão da administração nos procedimentos licitatórios. Então vejam, é possível que eu peça, inclusive, que o licitante apresente novos documentos, como eu já falava, nota fiscal, termo de referência, projeto básico, para que eu possa, então, esclarecer aquele atestado apresentado. Gente, estas são as informações básicas, as 9 características aí do nosso atestado de capacidade técnica, profissional e operacional. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like e ativar o sininho para que você receba os novos vídeos, para que você fique sabendo das novas aulas. Eu sou o professor Ricardo Ribas e aguardo você nos próximos vídeos. Um abraço.